próximo item, dentro do item 9 de avaliação do desempenho, vai falar para nós da auditoria interna. Então, a auditoria interna ela também nos ajuda a monitorar o sistema da qualidade. Ela também é um instrumento, uma atividade para monitoramento do sistema. A auditoria interna é a prática de autoavaliar o sistema da qualidade. Então, você, empresa, vai ter que fazer auditoria interna, vai ter que fazer avaliação periódica do desempenho do sistema da qualidade. Então, a atividade que é feita por auditores internos, que vão ser capacitados e vão avaliar o desempenho do sistema tempos em tempos. Basicamente para verificar o quê? Se os requisitos estão sendo atendidos, se o sistema está adequado aos requisitos do SGQF e se ele está conforme, ou seja, se os processos, se a definição do sistema, os procedimentos, o manual, os requisitos normativos estão sendo atendidos. Então, a auditoria interna é uma avaliação feita pela própria equipe da empresa que vai dar a noção se o sistema da qualidade está aderente aos requisitos e se ele está conforme, se ele está implementado adequadamente, implementado eficazmente. O que nos fala o item? A organização deve conduzir auditorias internas em intervalos planejados. Então, tem que definir um intervalo para executar de tempos em tempos a auditoria interna. Para prover informação se o sistema da qualidade está conforme com os requisitos da própria empresa para o seu sistema e com os requisitos da norma. Então, a auditoria avalia se os requisitos do SGQF estão atendidos, os requisitos da norma, e se os requisitos que você definiu, o seu procedimento, as orientações do seu manual de gestão, os critérios, os seus objetivos, a sua política, da sua informação documentada do sistema da qualidade está sendo atendida. Se um requisito legal que a sua empresa tem que atender está sendo atendido. Então, requisitos da norma e requisitos que a própria empresa definiu. E se ele está praticado eficazmente, está implementado e mantido eficazmente. Então, a gente olha o quê? A auditoria vai e olha. Aquilo que foi definido adequadamente, ou seja, os requisitos estão definidos, estão sendo atendidos e a prática está acontecendo, o sistema está implementado, é o que a gente diz, se o sistema está adequado e se ele está conforme. Então, uma auditoria interna é atividade de avaliação por pessoas que são auditores que vão olhar o sistema como um todo, de tempos em tempos, e dar o relato até que ponto ele está com os requisitos atendidos, se ele está conforme perante os requisitos, e até que ponto ele está implementado de forma eficaz, a prática está acontecendo. Seguindo, como é que é o processo e como que tem que acontecer as auditorias internas? A organização deve planejar, estabelecer, implementar, manter um programa de auditoria, incluindo frequência, métodos, responsabilidades, requisitos de planejamento e relatórios, o qual deve levar em consideração a importância de processos e mudanças que afetam a organização e resultados de auditorias anteriores. Então, eu tenho que ter todo um processo de auditoria, eu tenho que ter um planejamento de auditoria, eu tenho que ter um programa de auditoria, temos que definir a frequência, o método para fazer auditoria, quem faz, como que é planejado, que registro, que relatório que é gerado. E isso tem que ser feito o quê? De acordo com a importância dos processos, as mudanças que possam afetar a empresa e o resultado de eventos de auditoria anterior. Mais o quê? Definir os critérios de escopo para cada auditoria, selecionar auditores e conduzir auditorias para assegurar uma auditoria objetiva e imparcial, assegurar que os resultados das auditorias sejam relatados para a gerência, os responsáveis pertinentes, executar correção e ações corretivas apropriadas sem demora desnecessária e reter o registro, reter informação documentada como evidência da realização do programa de auditoria e dos resultados da auditoria. Aí tem uma nota aqui, ver a BNT ISO 19011 para orientação. É uma norma adicional que só fala da prática de auditorias, né? Ela é complementar à norma ISO só para atividade, só para diretrizes para execução de auditorias em sistemas de gestão. Então, um PDCA da auditoria aqui, eu tenho que ter um processo de auditoria, tem que ter um planejamento, tem que ter um programa, tem que ter definição de registros, com critérios e o escopo de cada auditoria, com a definição de auditores capacitados para aquilo,
com os resultados de auditorias, né, relatados para o auditado, para o responsável da área auditada, com a correção e ações corretivas definidas pelo responsável, pelo auditado, e com o registro dessa coisa toda. Então esse é o item de execução de auditorias internas. Então a auditoria interna é um processo de autoavaliação, como a gente colocou aqui, a definição dele. Processo sistemático, independente, documentado para obter evidência objetiva e avaliar objetivamente, determinando a extensão na qual os critérios de auditoria são atendidos. Então, aquela história, uma prática, alguém vai avaliar se requisitos estão sendo atendidos e documentar e relatar isso, até que ponto está conforme, até que ponto tem não conformidades para serem tratadas. Então, é por isso que a auditoria está aqui nesse item de avaliação do desempenho, porque ela também serve para isso. É uma atividade que a empresa faz com seus auditores internos e os auditores dão ali, digamos, um retorno para a empresa até que ponto o sistema está implementado eficazmente, está mantido, a norma está sendo atendida, os procedimentos estão sendo executados, o sistema da qualidade, conforme solicitado nos requisitos normativos, estão com as suas definições atendidas. A norma colocou aqui, ou a definição colocou, que é um processo, então ele tem entradas, ele tem atividades, ele tem toda uma sequência lógica que o item pediu aqui, até a entrega de um relatório de auditoria e o endereçamento dessas ações de melhoria a partir do relatório. Então convém que você trate isso lá como uma caixinha do seu mapa de processos, né? Realização de auditorias internas. A norma induz como um processo do sistema de gestão da qualidade, vai aparecer lá naquela caixinha lá de processos de apoio, geralmente processos de gestão, se você dividiu dessa forma. Então, o principal objetivo da auditoria interna. Primeiro, um processo, tem programa, plano, método, registro e tem responsáveis. Tem uma equipe responsável, principalmente auditores treinados para fazer avaliação. Então, a partir desse seminário, a gente fecha aqui uma sequência aqui de 7 seminários. Então, na sequência do desenvolvimento, as empresas vão ter, digamos, a preparação de 2, 3, 4 profissionais, auditores internos, dentro de um curso de formação de auditores internos que a gente prevê na nossa metodologia. Então, é o nosso próximo evento. Então, esse curso ele vai acontecer e ele vai servir para preparar os auditores internos que vão fazer as avaliações, a auditoria interna na empresa. Então, para completar o sistema da qualidade, você vai definir esse item, o processo de auditoria interna, você vai treinar os auditores internos em um curso que o IEL vai ofertar, específico para a formação de auditores internos, e esses auditores vão realizar o primeiro ciclo de auditorias internas. Então, esse conjunto de atividades tem que acontecer agora ao término do desenvolvimento, antes da certificação da empresa, da auditoria de qualificação do Prodifol. Então, os principais objetivos da auditoria: determinar se o sistema está conforme, ou seja, avaliar até que ponto o requisito está sendo atendido pela sua constituição do sistema da qualidade, determinar se o sistema atende os requisitos normativos e determinar se ele está praticado eficazmente, ou seja, ele está implementado. É aquela história, norma pediu isso, tem que ter avaliação de provedores externos, tem que ter liberação de produtos com registro assim assado, tem que fazer monitoramento, medição, avaliação de satisfação do cliente. Então a norma definiu. A empresa define a prática, então eu defini aqui um procedimento para isso. Satisfação do cliente é assim, monitoramento e medição são esses indicadores que faz, de quanto tempo. Está aqui definido. Então eu defini o que a norma estabeleceu, primeiro ponto que a auditoria vai avaliar. Está praticado? Eu coloquei em prática, eu estou realizando aquilo e gerando evidência, e isso está funcionando na empresa? Segundo ponto que a auditoria vai avaliar. Basicamente, essas duas funções aí de aderência e conformidade, implementação, é que uma auditoria interna tem um objetivo de avaliar. Características da auditoria: a auditoria é sempre planejada, então a auditoria é um processo da empresa que ele é claro, ele é validado pela direção, ele segue um planejamento claro, ele não tem surpresa, ele não tem pegadinha. Então ela não é fiscalização, é auditoria. Não é de surpresa lá chegar, vou avaliar o seu processo, está conforme ou não está conforme. Então a empresa monta uma programação, todos ficam sabendo daquela programação, é um processo de autoavaliação claro dentro da empresa, com programação definida, diferente de uma fiscalização.
Auditores qualificados precisam, previamente, que normalmente são internos, então é por isso que a gente tem um curso na sequência dos seminários para formar os auditores internos. A empresa ela pode até optar por não ter pessoas do quadro formados, capacitados como auditores internos. Tem empresa que opta por contratar profissionais, tem empresa que opta por contratar, por exemplo, a equipe de consultores do IEL para mandar um especialista para fazer auditoria. Pode acontecer também. Aqui a gente vai orientar que vocês formem auditores internos e vamos ofertar o curso para isso, que é junto aí, digamos, com os nossos eventos aí do processo de desenvolvimento. Então, preferencialmente auditores, necessariamente auditores qualificados, preferencialmente pessoas do quadro capacitadas para fazer auditoria interna. Buscar a conformidade, avalie o desempenho do sistema e os processos sem pegadinhas. Então, o objetivo da auditoria interna não é caçar não conformidades, não é a todo custo buscar erros no sistema, e sim fazer uma avaliação para definir até que ponto está conforme. É lógico, não estando conforme, você vai ter uma oportunidade, uma não conformidade que vai te dar uma oportunidade de melhoria. Mas o objetivo não é procurar erro, é verificar o nível de conformidade. Não é fiscalização, como a gente já falou, não tem caráter punitivo, é uma atividade para monitoramento, é para a própria empresa saber, digamos, o desempenho, ter uma noção, mais uma fonte de informação sobre as oportunidades de melhoria, sobre eventuais não conformidades que precisam ser tratadas. Baseie-se em evidências objetivas e não em opiniões. Então, numa auditoria interna não existe inferência, não existe acho. O auditor sempre avalia conforme evidências objetivas. Então, a norma definiu isso aqui, a empresa estabeleceu esse procedimento está em prática ou não está em prática. Ou está em prática, mas está faltando gerar o registro aqui que pediu. Então, é sempre em evidência objetiva. É ou não é. Não é acho que der, acho que está, acho que deveria ser, ok? Requisito foi estabelecido, o requisito está implementado. Legitimidade é de conhecimento, é validado, pela alta direção da empresa, então é um processo legítimo dentro da empresa. Então, de acordo com a programação, os auditores internos designados, é um processo recomendado e validado, oficializado dentro da empresa pela direção. A auditoria é sempre registrada, ela nunca é verbal, é sempre o resultado da auditoria. Existe um relato, tem que ter uma formalização disso, e geralmente ela é feita em duas fases, a adequação e conformidade, como a gente já colocou aqui. A adequação olha se o que a norma pediu está evidente e olha depois, num segundo momento, se aquilo está em prática. Mais ou menos aqui fazendo uma comparação da auditoria interna com a auditoria que é prevista no processo de qualificação do Prodifor. Processo de qualificação, as empresas vão terminar, vocês vão terminar o desenvolvimento do sistema da qualidade e lá quando está tudo pronto, passou, já fez auditoria interna, já formou auditor, já fez análise crítica, já fez o diagnóstico de verificação do IEL, então está pronto para entregar a documentação lá para o grupo técnico do Prodifor. O grupo técnico do Prodifor vai pegar o quê? A auditoria, vai fazer a auditoria fase 1. Então, lá na sua certificação você vai ter esses dois momentos aqui que são bem visíveis. Na auditoria fase 1, você manda a documentação principal para a equipe técnica do Prodifor, o grupo de auditores, e o auditor vai fazer uma conferência documental. Ele vai fazer um deparo. A norma pediu isso, você definiu isso. Norma pediu para estabelecer política, objetivos da qualidade, responsabilidades, autoridades, riscos e oportunidades. Você definiu, está aqui, está aqui a minha documentação, onde eu defini isso aqui, você vê claramente. Então, eu julgo de maneira inicial se a definição da norma está sendo atendido pela informação documentada da empresa. Auditoria de adequação, fase 1. E a auditoria fase 2 é ir na empresa, certo? E fazer uma avaliação de implementação daquilo ali, até que ponto aquilo está em prática e as evidências estão sendo geradas na prática, na implementação. Então, olhando claramente aqui, o Prodifor aplica lá na auditoria de qualificação de vocês essas duas fases e normalmente uma auditoria tem essas duas fases. Na empresa elas vão acontecer de forma simultânea, mas tem a função de olhar se o requisito está sendo atendido, tem a função de olhar se a prática está sendo realizada. Características principais das auditorias são essas. Abrangência de uma auditoria. A norma pediu para você definir o escopo da auditoria, ou seja, a abrangência da auditoria dentro do seu sistema de gestão. Todo o sistema de gestão vai ter que passar por auditoria interna. Então, antes de você dar o seu sistema como completo, antes de você
receber a auditoria de qualificação do Prodifol, você vai ter que fazer a auditoria, os auditores internos capacitados vão ter que olhar o sistema como um todo. Tem algumas formas de olhar isso, de dividir essa auditoria ou de planejar essa auditoria. 3 são as principais aqui. Auditoria por norma. O que é auditoria por norma? Pegar lá os requisitos do SGQF e olhar numa sequência todos os requisitos, todo o atendimento lá dos requisitos do SGQF. 4.1, capítulo 4, 5, 6, 7, 8, até o 9, 10, 11 e 12. Então pegar lá numa sequência lá do SGQF e a tal auditoria por norma é checar se item a item daquele ali, usando a norma como um checklist, por exemplo, está sendo atendido, e aí olhar os desdobramentos disso. Auditoria por requisitos, aí são as frações, audita um ou mais requisitos, em geral relacionando os requisitos aos processos. Então eu tenho um requisito lá que fala de provedores externos, então isso é na minha função, quem cuida de compras, na minha área de compras. Então esse requisito eu vou olhar o atendimento lá nessa área, ok? E por área ou processo, aí é o contrário. Aí eu pego o mapa de processos, ok? Desenhozinho dos processos, e associo, de acordo com o processo, a que requisitos normativos eu vou olhar, eu vou associar aquele processo. Então eu tenho lá um processo comercial e vou olhar, por exemplo, que lá no item 8.1, 8.2 eu tenho requisitos que têm a ver com essa prática comercial da empresa, que essa área, esses processos comerciais vão ser decisivos para o atendimento a esses itens. O atendimento a esses itens eu vou olhar lá. Então eu vou associando basicamente correlação de processos, do mapa de processos e requisitos normativos até cobrir todo o mapa de processos e o sistema da qualidade como um todo. Então são formas de organizar a auditoria. Para auditores, digamos, recém-treinados, observar um checklist de acordo com a norma é um pouco mais fácil. Ou seja, você tem uma sequência e vai avaliando se os requisitos, vai percorrendo as áreas da empresa de acordo com a sequência dos requisitos. Para auditores com um pouquinho mais de experiência, ele já consegue fazer uma associação mais rápida e mais clara de pegar um mapa de processos e associar que requisito da norma aquele processo vai estar ajudando a atender. De uma forma ou de outra, a sua auditoria vai ser cumprida, são aí recomendações para você organizar a sua auditoria. E aí, nesse caso, não é recomendável você fracionar muito a auditoria, então vocês vão ter que fazer um ciclo completo agora, ao término do desenvolvimento, tem que auditar todo o sistema, mas essa auditoria você pode planejar numa empresa de pequeno porte, por exemplo, dependendo da complexidade dos processos, atividades, volume de evidência para ver. Nós estamos falando que, vamos colocar que em 2 dias, em média, né, que é uma carga horária média, dá para auditar todo o sistema da qualidade de uma empresa de pequeno porte, né, em média. Então, você pode planejar 2 dias direto, né, um dia, outro dia, 8 horas e 8 horas, e completar a auditoria como um todo, pegar lá do 4 ao 12, ok? Ou pegar do processo A até o processo B, cobrindo todo o mapa de processo. Ou você pode até, digamos, planejar aquilo ao longo de uma semana, né? Em algumas tardes, em algumas horas, ao ponto que em 1, 2 semanas você tem a auditoria completa. De uma forma ou de outra, tem que avaliar o sistema como um todo nesse primeiro momento. Então, de acordo com a sua programação de auditorias, pode pegar corrido ou pode fracionar. A ideia aqui não é recomendado no primeiro momento você fracionar demais, fazer auditoria muito pontual, no sub-requisito tal, na atividade do processo tal. No máximo, pega em áreas, em funções da empresa e em conjunto de requisitos, onde você consiga ir, estourando em uma semana, auditar a empresa como um todo. Nessa média que a gente colocou aí de 2 dias, aí, se você pegar corridos, aí 2 dias em cada empresa é uma média, ok? A auditoria é uma ferramenta de autoavaliação e fornece a oportunidade de identificar oportunidades, correções ou melhorias. Então, a gente já colocou aqui, não é um processo que não tem pegadinha, não é um processo que é para achar erro e não é um processo que não é punitivo. Ele é um processo para gerar oportunidade de melhoria para a empresa, identificando até que ponto o sistema está conforme ou não. E a identificação de não conformidades, ela é uma consequência da auditoria, ela não é o foco, ela é uma consequência. O foco é buscar a conformidade, é definir ou demonstrar até que ponto está conforme. Diante de um ponto não atendido, se você não achar conformidade, é lógico que tem-se aí o contrário, que é a não conformidade. Mas como consequência, né? E aí a norma pediu uma sequência de definições para estabelecer no processo de auditoria. Primeira coisa, auditoria em intervalos planejados, definir o intervalo, definir a frequência da auditoria.
O intervalo da auditoria, você tem algumas formas de fazer, mas geralmente ele observa três coisinhas. Ele observa o quê? Ele observa a importância de processos, conforme a empresa colocou, a norma colocou, perdão, para a empresa, até que ponto define auditorias em intervalos planejados, observando o quê? A situação atual, a importância dos processos, resultados de auditorias anteriores e mudanças. Então, essas 3, 4 coisas aí são parâmetros para você definir o intervalo da sua auditoria. Isso vira um programa, vira uma programação. Então, lá nos anexos da apostila tem um exemplo lá de programa de auditorias. O programa é obrigatório, certo? A norma pediu a definição de um programa de auditoria interna. Então, esse programa vai definir lá a periodicidade de auditorias. Pode ser semestral, pode ser anual, a cada 2 anos. Então, num primeiro momento, uma frequência inicial orientada, isso a empresa pode definir. Mas também, numa análise média, uma frequência inicial a ser implementada, uma frequência razoável de forma inicial, é pelo menos uma auditoria completa a cada 6 meses. Tem empresa que faz um ano geralmente é um sistema que está com uma maturidade um pouco maior, mas para começar, a cada 6 meses é uma frequência indicada para início de conversa de um processo de auditoria interna. Então você vai fazer a primeira agora, a partir do momento que os auditores foram formados, e a partir disso, a cada 6 meses ou intervalos menores, se for o caso, podendo esticar um pouquinho, a empresa pode ajustar esse tempo aí. Uma frequência semestral é uma indicada para início. Então chegar lá no plano, né, na programação de auditorias, no planejamento de auditorias, e definir lá uma primeira auditoria agora e prevendo a outra já 6 meses depois. Ou se a auditoria apontar que tem muito problema, pode até fazer uma auditoria de acompanhamento depois num período menor. Estabelecendo lá áreas e processos, requisitos aplicáveis, o auditor e o dia e o mês que você vai realizar. Então você vai achar lá um template, lá no final da apostila, que tem esses campos e você te ajuda a montar a programação de auditorias. Áreas, processos, os requisitos que vão ser verificados, então já monta aquela sequenciazinha, né, que requisitos correspondem a que processos, quem é o auditor, dentre os que vão ser capacitados, e o dia, o mês, a semana que você pretende fazer isso aí, lembrando que a primeira tem que ser feita agora no início, ou melhor, agora ao término do desenvolvimento do sistema, antes das auditorias. A dica aqui para você montar o seu programa de auditorias, né, com base naqueles critérios. Você vai lá no mapa de processos e você identifica aquela mesma noção que a gente fez lá para o monitoramento. Verifica a importância, o nível de importância dos processos, né? Processos com uma criticidade maior do ponto de vista da qualidade talvez devam ser avaliados com uma frequência menor. Então, se você estabeleceu, por exemplo, tem processos ali que você pode olhar uma vez por ano, em termos de auditoria, mas tem alguns que de repente tem que ser a cada 6 meses, isso vai de acordo com a importância. Então, no nível de importância, você olha, prioritários são aqueles processos de negócios, processos que entregam produto na linha de processo de negócio, no mapa de processo, e no nível de importância secundária, do ponto de vista da qualidade, os processos de apoio e gestão. Então você pode até organizar um plano observando a importância de processo que tenha lá processos de negócio com mais eventos de auditoria no mesmo intervalo do que os processos de apoio, por exemplo. E quais processos necessitam ser verificados com maior frequência para garantir a qualidade do produto ou serviço. Então, no nosso mapa de processos aqui, processos de negócio teriam aí, no ponto de vista de importância, uma prioridade maior, processos de apoio e gestão teriam um nível de importância, um segundo nível de importância aí. Eu poderia montar um programa, por exemplo, olhando esses aqui a cada 6 meses e olhando esses aqui uma vez por ano, por exemplo. Passar mais de um ano sem olhar nenhum processo, sem auditar nenhum processo, aí já não é recomendado, a gente não recomenda essa frequência aí muito baixa de auditoria. E aí a gente monta um programa, né? Processos, certo? Então aqui é o primeiro trimestre, segundo trimestre, um processo de compras, por exemplo, que é um processo de apoio, no exemplo aqui, foi planejada uma auditoria só no primeiro trimestre. Um processo de vendas, que é o processo de negócio, aí já foram previstas 2 auditorias. Processo de planejamento, processo de execução, foi previsto 4 auditorias, entendeu-se que tinha que ter uma frequência até maior. Então, observando a importância ao longo de um ano, eu posso prever pelo menos uma auditoria, daqueles de nível de importância secundária, e mais auditorias para aquele
que tem uma importância mais direta em relação ao impacto com a qualidade. Também outra coisa que a gente tem que olhar, importância de processos, o resultado da auditoria anterior, a norma colocou isso também. Fiz uma auditoria anterior, tive processo que teve muita não conformidade, teve muito detalhezinho não atendido, então esse processo convém, se você colocou ele para 1 ano, convém você reduzir, ou melhor, aumentar a frequência de auditorias. Então, eu vou fazer uma daqui a 6 meses, vou esperar 1 ano para fazer. Então, o resultado da auditoria anterior diz também até que ponto o processo tem que passar por mais auditorias ou menos auditorias. Então, combina essas duas informações, a importância, cria um critério, processo de negócio é 2 por ano, processo de apoio é 1 por ano. E aí eu olho o resultado da auditoria anterior, quando vocês fizerem a primeira, vocês não vão ter a anterior, então vale a primeira programação. A partir da segunda tem a anterior, então já tem um resultado para julgar e verificar se precisa definir mais auditorias, aumentar a frequência de avaliação do processo ou determinado item normativo. Esse aqui é um template, exatamente o template do programa de auditorias que está lá no final da apostila, definindo lá, né, o preenchimento das áreas, os itens, os auditores e a previsão lá, um mês previsto da auditoria, para você fazer o planejamento. A partir disso você agenda datas e horários lá dentro do mês colocado. Então isso é definir a auditoria em intervalos planejados, que aí você vai avaliando e vai ajustando aquele programa. Mas o que a norma pediu em termos de auditoria? Definir o critério da auditoria. O que é o critério de auditoria? O critério de auditoria são os requisitos que você vai olhar. Primeiro e grande conjunto de critérios que nós temos na nossa auditoria é a própria norma do SGQF. Então, se a gente está implementando um sistema da qualidade com base no SGQF, nesses itens aqui, 4, 5, 6, 7, 8, até o 12, então esse é o conjunto de critérios principais que a gente tem que adotar. Vamos auditar em relação, ou auditar, que a gente costuma dizer um termo, né, contra a norma, né, de encontro à norma, ou seja, de acordo com a norma. Então, observando e adotando critérios do SGQF. Então, a auditoria contra o SGQF é a auditoria para avaliar se os requisitos do SGQF estão sendo atendidos. Soma-se esse conjunto de requisitos aquilo que o sistema da qualidade vai trazendo para a gente. Então, requisitos legais. A sua empresa tem que atender uma legislação aplicável, que diretamente tem impacto ao produto ou serviço, aquilo ali se soma ao SGQF. Então, isso vai para o conjunto de critérios. Então, no meu caso, eu tenho a norma, a RDC XYZ lá da Anvisa, da NTT, do órgão legislador XYZ, do Inmetro, etc., etc., que para o meu trabalho eu tenho que atender. Então, isso soma ao conjunto de critérios da auditoria. Então, isso vai ser olhado também na auditoria por vocês. O escopo da auditoria, extensão e limites, né? Ou seja, as áreas, os processos, né? Para a primeira auditoria, vocês têm que olhar, digamos, o sistema como um todo, e os métodos e técnicas e práticas definidas pela empresa para poder realizar a auditoria, a metodologia, ou seja, a programação, o procedimento, como que vai ser a entrevista, como que o auditor vai atuar, né, de acordo com a capacitação do auditor, onde que ele relata os resultados, como que é o registro, como que é o relatório da auditoria, como que é o endereçamento disso aí, o procedimento para realizar a auditoria, e aí muito a partir da competência do auditor que vai ser treinado para poder realizar essa investigação, realizar essa entrevista, essa apuração de conformidade nos processos, ok? Então, o critério de auditoria definir os itens são auditados. Escopo da auditoria é o conjunto de processos que, num primeiro momento, tem que ser todos, tem que ser o sistema de gestão como um todo. E os métodos de auditoria é o procedimento para realizar a auditoria. E aí a seleção de auditores, né, a norma pediu, né, uma auditoria imparcial e objetiva. Então, escolher auditores que garantam a auditoria imparcial e objetiva. E imparcial, o auditor ele nunca audita o seu próprio trabalho. Então, eu sou um auditor interno e sou responsável pela área comercial da empresa. Então, não posso auditar a minha área comercial. Então, um outro colega lá da produção ou da operação tem que auditar a minha área, enquanto eu audito a área dele ou audito os demais processos. Então, eu posso auditar qualquer processo e atividade que eu não execute diretamente, que eu não seja responsável ou eu não tenha função relacionada à execução daquele processo. Isso é garantir a auditoria imparcial. O auditor nunca audita o seu próprio trabalho. E a auditoria objetiva é o quê? A partir da capacitação do auditor, dar condição para ele fazer
uma investigação daquela forma, né? A partir de evidências objetivas, com uma trilha, né, de avaliação, com um checklist adequado, né, de acordo com a metodologia, por norma ou por processo, que permita ele fazer a avaliação de que forma, né? Verificar se o critério está sendo atendido e se a prática está sendo implementada, aquelas duas fases de adequação e conformidade. Para assegurar uma auditoria objetiva, o curso de formação de auditores é necessário, o auditor vai ser treinado para isso no curso de formação de auditor, que é o nosso último evento aí da sequência de eventos de implementação, junto com as consultorias. Então, treinamento de formação de auditores internos, 2, 3, 4 auditores vocês vão formar, o programa de desenvolvimento define, né, que vocês já têm inclusos aí, né, naquilo que vocês contrataram junto ao IEL, a formação de 2 auditores internos, exatamente para garantir essa imparcialidade aqui, eu ter pelo menos 2 auditores formados, então isso já está previsto no programa de desenvolvimento que foi colocado para as empresas de vocês. Querendo formar mais um terceiro, um quarto, não é possível, basicamente, encaixar mais alguém, se a empresa quiser, no treinamento que o IEL vai ofertar. Então, formar mais de um é importante, mínimo de 2, que já está incluso aí no programa de desenvolvimento de vocês, para garantir uma auditoria imparcial. E a objetividade, a partir dessa orientação, o auditor interno vai ter capacidade para poder fazer uma avaliação objetiva no programa, conforme o processo de auditoria prevê. Um lembrete aqui que pode acontecer, pode ser a realidade de vocês, empresas de pequeno porte talvez não consigam manter a imparcialidade de auditores, pois tem poucos funcionários, poucas pessoas, um profissional acaba cuidando de tudo na empresa. Então, nessa situação, é recomendável a contratação de auditores externos, contratar aí um terceiro qualificado para fazer auditoria interna na empresa. Então, isso pode acontecer de você ter pouca gente ou de você não ter, digamos, né, pessoas até em condição de ser capacitadas para realizar auditoria interna. Então, nesse caso, se não tiver jeito mesmo, a preferência é formar auditor interno, a preferência é que você consiga fazer com pelo menos 2 internos lá da sua empresa que consigam cobrir todo o escopo de avaliação do sistema da qualidade. Se isso não for possível, aí não vai ter jeito, vai ter que contratar ou vai ter que absorver um recurso externo, contratar uma prestação de serviço ou alguém de uma outra empresa que vá lá para fazer auditoria interna na sua empresa, porque aí ele vai garantir a independência. Bom, então o que a norma pediu? Procedimento para auditoria. A norma ela não falou que tem que ter procedimento documentado ou manter informação documentada do processo de auditoria, que dá a ideia de você elaborar um procedimento. Só que a gente recomenda que tenha. Inclusive, nos anexos da apostila tem um modelo de procedimento, roteiro lá para execução de auditoria interna. Então, ele tem geralmente essas etapas aqui. A norma ela induziu no texto, né? Define uma programação, planeje a auditoria, avise ou comunique, né, a todos na empresa que aquela auditoria vai acontecer naquela data, naqueles horários. Realiza a auditoria, aí já é o auditor entrando em campo para fazer entrevista, verificar as evidências e avaliar conforme ou não conforme. Registra as conformidades e não conformidades em um relatório. Né? Atenção para não registrar só as ocorrências, só as não conformidades, o registro tem que ser completo e dá a ideia também das evidências olhadas onde a conformidade foi atestada. Faz um relatório geral, o auditor também é responsável por relatar a auditoria, né? Gerar os relatórios de auditoria. Controla a realização da auditoria, atualiza o programa, né, marca lá que a auditoria foi realizada, o resultado geral da auditoria e você vai posteriormente usar esse resultado geral para poder alimentar a análise crítica pela direção. Então, um roteirinho básico aqui para a realização de auditorias. E é recomendado você, num primeiro momento, desenhar um procedimento que a gente fornece um modelo para você lá nos anexos da apostila. Competência necessária para os auditores, isso aqui é importante para definir o seguinte: quem que vai ser selecionado para ser auditor? Tem alguns requisitos recomendados para um auditor interno. O que a gente recomenda? Essa recomendação ela é uma diretriz daquela norma que apareceu aqui, a norma 19.011. Ela supõe uma educação, pelo menos com ensino médio, né? Para uma atividade de análise crítica, de interpretação de informações e relato de conformidades e não conformidades. O ensino médio é um mínimo, né, grau lá acadêmico de educação recomendado. Experiência de ter participado de pelo menos uma auditoria. E aí aquela história, né, como os auditores internos serão formados agora, eles
possivelmente não participaram de nenhuma auditoria. É por isso que existe uma visita posterior ao curso de formação de auditores internos, onde o consultor do IEL, o consultor que te atende, ele ajuda no processo de auditoria interna, ele acompanha meio que uma visita só para ele se dedicar a conduzir, ajudar a conduzir a auditoria interna com a equipe recém-formada, com a dupla, o trio, né, de auditores recém-formados. Então isso é para a gente suprir essa questão de experiência. Uma vez já feito, já ter experimentado o processo de auditoria, o auditor pode fazer tranquilamente o segundo, o terceiro, quanto mais auditorias ele fizer, mais experiência ele vai pegar na prática de auditoria. Treinamento, um curso de formação de auditores, que vai ser feito na sequência das atividades de desenvolvimento, e a empresa, lá no final das contas, você pode definir 2 tipos de auditores. O Prodifó tem essa definição, auditor líder e segundo auditor. Então você pode receber lá na sua empresa, na auditoria de qualificação, apenas um auditor líder, mas dependendo é um auditor e um segundo auditor. Num processo de auditoria interno de uma pequena empresa, talvez você não precise fazer essa divisão. Pode pedir para auditar em dupla, os 2 são auditores, se quiser estabelecer o líder e o segundo auditor pode também, mas não necessariamente tem que fazer essa divisão. Aqui no caso o líder tem algumas responsabilidades a mais de planejamento, de preparação do relato de resultados, mas a dupla que for formada, se for uma dupla, são auditores e é até legal que eles auditem em dupla, por exemplo, um processo que os 2 não participem. Se um participar do processo, aí um tem que auditar o outro. Não pode envolver os 2 pela questão da imparcialidade. Mas, geralmente, um órgão certificador, o Prodifó, estabelece líder e auditor, segundo auditor. Na sua empresa, isso pode ser uma determinação ou, basicamente, auditores. Competência necessária, a gente já colocou ainda, educação, treinamento, habilidades gerais aqui, Falamos de educação, mínimo ensino médio, falamos de tem que ter o curso de formação, uma experiência de pelo menos um evento de auditoria e algumas habilidades, algumas características interessantes para o auditor. Conhecimento geral de funcionamento da empresa, ele vai olhar os processos da empresa, é legal que ele tenha uma visão geral de como que a empresa funciona, e não só do seu setor. Conhecimento da sistemática da documentação e comprometido, envolvido com o sistema da qualidade. Então, prioritariamente, o auditor interno tem que ser aquele que acompanhou mais de perto o processo de consultoria, que acompanhou a maioria dos seminários de interpretação, inclusive o IEL até coloca uma recomendação de quem deve ser indicado para o curso, quem deve ser formado, colocando um critério básico de acompanhamento de seminários, porque é importante que ele conheça o sistema da qualidade e seja habituado um pouquinho mais com os requisitos normativos. Imparcialidade, responsabilidade, integridade, flexibilidade, capacidade de comunicação, capacidade de entrevista. O auditor ele faz entrevistas, ele avalia criticamente documentos e faz entrevista e extrai do auditado informação. Então, uma boa comunicação oral e escrita é importante para o auditor. Vai ter que ter uma redação de um relatório depois, isso tem que estar claro. Então, uma boa redação, uma boa comunicação escrita é fundamental. Um bom relacionamento interno com respeito, dignidade e profissionalismo dentro da empresa, certo? Então, aquela história, a auditoria não é uma disputa, não é uma coisa que eu vou lá te avaliar, não é isso. Então, é um profissional da empresa que está dedicando parte do seu tempo a contribuir a fazer uma análise do nível de conformidade de determinado ponto do sistema da qualidade. Então, é um profissional que está contribuindo com a empresa num processo de monitoramento. Então, as questões de relacionamento são importantes, o bom relacionamento entre auditor e áreas auditadas é extremamente importante. O desejo de participar espontaneamente, esse eu até avalio como principal. Ou seja, o sistema de gestão da qualidade tem lá um conteúdo extenso e tudo, E não são muitos na empresa que têm, digamos, gosto por essa questão, essa parte de norma, não sei o que, norma, requisito normativo e tal. Então, geralmente, existem algumas pessoas na empresa que acabam tendo uma característica um pouco melhor para poder trabalhar e ser, digamos, as pessoas-chave de um sistema da qualidade, absorver e efetivamente garantir ser os porta-vozes principais. O sistema tem o trabalho de todos, mas tem alguns facilitadores que são as pessoas-chave da equipe da qualidade ou das funções dos setores que estão aí conduzindo o sistema de forma principal. Então, o desejo de participar espontaneamente, o voluntário, eu quero ser auditor interno, quero contribuir com a empresa, esse costuma ser um bom auditor, costumam ser os melhores auditores. É lógico que atendendo aos requisitos
adicionais aí que a gente colocou aqui. Então, escolha do auditor observando competência básica para que esse auditor garanta uma auditoria imparcial e objetiva. E as responsabilidades na auditoria, aí não tem só o auditor, a gente costuma dividir em 3 atores aqui do processo de auditoria. A gente costuma dar um nome aqui, entre aspas, de coordenador da auditoria. Quem é o coordenador da auditoria? É o responsável do sistema, é a pessoa responsável pelo processo de auditoria. A pessoa lá que está cuidando do sistema da qualidade, o representante principal do sistema da qualidade, o facilitador principal ou os facilitadores principais do sistema da qualidade. São aqueles que vão fazer o quê? Que vão garantir que o procedimento de auditoria está sendo cumprido, que vão cuidar do programa de auditorias, que vão receber o relatório da auditoria e encaminhar isso para uma análise crítica pela direção, que vão garantir que o procedimento de auditoria como um todo está sendo executado na empresa. O auditor ele vai e entra no meio do procedimento, ele vai realizar a auditoria. Então ele vai a campo, realiza a auditoria e relata o resultado, conformidades e não conformidades. Esse é o papel do auditor. E o auditado é o que recebe a auditoria, ou seja, recebe o auditor e contribui mostrando as evidências, né, dando as informações necessárias para que seja avaliado em conjunto a conformidade ou não daquele processo, daquela atividade. Então esses 3 atores aqui têm papéis bem definidos no processo de auditoria como um todo. O coordenador, a função gestora de auditorias, cuidando do procedimento, o auditor realizando a auditoria propriamente dita e o auditado recebendo e contribuindo isso aí e endereçando as ações posteriores. Então, correções e ações corretivas posteriores cabe ao auditado, à gerência, né, ou a responsabilidade da área auditada que recebeu a auditoria. Como deve atuar o auditor? A gente já colocou aqui, o auditor ele não é um fiscal, ele não é alguém que está lá para punir, ele não é alguém que está lá para fazer, digamos, inferências. Ele vai fazer uma avaliação objetiva que vai demonstrar e dar um relatório depois até que ponto está conforme ou não. E não se concentrar exclusivamente em verificar evidência documentada. Então o auditor ele tem que estender a verificação da documentação também para a prática do processo. Olhar o resultado, olhar o indicador, olhar a performance geral do processo. Muitas vezes a gente se concentra só no registro, no procedimento e esquece de ver o resultado do processo, o resultado das entregas. Então o auditor ele tem que ter essa visão ampla, olhar do ponto de vista de resultado para a empresa, até que ponto está conforme ou não, e buscar o foco na conformidade e é lógico, se não encontrar, vai fazer algum apontamento de não conformidade para o auditado ter uma oportunidade de melhoria. O curso de formação de auditores ele dá essa noção, ele dá toda essa orientação para os participantes que vão atuar como auditores internos. Então, tendo não conformidades, como é que faz? Então, diante da não conformidade, o auditor apontou lá que tem um item do procedimento, um item da norma que olhou as evidências, viu o resultado geral e julgou que não está sendo atendido, tem aí a não conformidade é isso, é um requisito não atendido. Se confirmou lá objetivamente que não está sendo atendido, né? Não dá para chutar, não dá para achar, é ou não é, vai registrar e vai ser tomada ação pelo auditado ou pelo responsável da área auditada. Então, aqui já entra aqui, a auditoria já alimenta aqui um processo de tratamento de não conformidades, se tiver não conformidade, que é lá o item 10.2 que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Não conformidades e ações corretivas. Então, confirmando uma não conformidade do processo de auditoria, encaminha essa não conformidade para tratamento. O auditor tem a responsabilidade de registrar isso daí, o auditado tem a responsabilidade de completar o processo indicando causa e ação corretiva que será tomada. E depois disso tudo aí, né, programação de auditorias, não conformidades por área, por setor, resultado geral das auditorias, a empresa como um todo, isso tudo de alguma forma é unificado e levado para uma reunião de análise crítica, para um momento de análise crítica pela direção. Vira uma entrada da análise crítica pela direção que a gente vai ver aqui no próximo item. Então, o conjunto geral do relatório de auditoria, do programa, se tem que revisar planejamentos, tem que revisar o intervalo das auditorias, tem que tratar não conformidades, os prazos, ou seja, o prazo de tratamentos, as ações estão sendo feitas ou não, tudo isso, o desdobramento da auditoria, ele é observado na análise crítica pela direção.
Como controlar as auditorias? Então, formulários para o programa de auditoria, esse aqui tem um exemplo, lá no final da apostila. Formulários para controle de não conformidade, também tem um modelinho lá nos anexos da apostila. Em alguns casos a empresa tem isso automatizado, existem sistemas que controlam isso, tem essa prática, esse processo de auditoria. Um RP que tem essa função, também pode ser, se tiver, melhor dos mundos, né? Planilha de dados, no Excel, por exemplo, né? Um mapa de controle lá de não conformidade, você vai fazendo um controle, gerando um gráfico, gerando algumas funções que o Excel te permite. Uma programação de eventos da empresa, né? Para agendar os horários e tal, e alguns outros meios definidos. Mas aqui é basicamente o principal aqui do processo de auditoria que tem que ter é o programa de auditorias, o relato das não conformidades, o resultado geral da auditoria, o relatório da auditoria e o apontamento das não conformidades, caso existam. Esses três aí são os principais. Programa, relatório, uma lista de verificação pode ter, se for facilitar a vida do auditor, um checklist preparado de acordo com a sequência da norma ou de acordo com a sequência de processos, o registro de não conformidade, as evidências de competência do auditor e alguns outros registros aqui, sendo que esses são os principais. Joia? Os registros deverão ser mantidos e controlados conforme o item lá de controle de informação documentada, retenção de registros, lá naquela tabelinha de controle que vocês fizeram. Ok? Então, o processo de auditoria, resumindo a história, tem que ter essa sequência de atividades, programa, o auditor garanta uma atividade objetiva e imparcial, a auditoria realizada, não supondo, não achando, realizada com evidências objetivas, julgamento objetivo, se é ou não é, se está conforme ou não está conforme, relata isso num relatório, programa, registro de não conformidade, tudo tem os modelinhos dos anexos. Se tiver não conformidade, registra a não conformidade e o auditado vai ter que receber aquele resultado para poder dar sequência, propor ação corretiva, tratar a não conformidade. E as funções-chave da empresa vão gerenciar, controlar o processo como um todo, atualizar a programação e encaminhar para a auditoria para fazer análise gerencial pela direção. Okay? Então, resumo da ópera, o que a gente tem que fazer? Elabora o procedimento de auditorias internas, é recomendável, não é obrigatório, também ao término da apostila tem um modelo. Define o programa de auditorias, prevendo obrigatoriamente uma primeira auditoria, agora nos meses, né, que vão culminar com o término da implementação do sistema da qualidade, após a formação dos auditores, define os critérios, escopo, frequência e métodos, escolhe e vai treinar os auditores, eles vão ser capacitados, realiza o primeiro ciclo completo e aí endereça as ações, trata as ações, realiza o acompanhamento e encaminha isso aqui para análise crítica pela direção, que é o nosso próximo item. E o próximo requisito que fecha o capítulo 9, a terceira parte do capítulo 9, item 9.3, vai falar da análise crítica pela direção, ou seja, é um momento, é uma análise, dentro aí da história de análise, de avaliação, é um momento gerencial, mas ele é direcionado à direção da empresa, tem que pegar e tem que fazer toda uma análise do desempenho geral do sistema da qualidade. Aí a direção vai olhar a coisa como um todo, vai olhar resultados de monitoramento, medição, vai olhar os indicadores, vai olhar a política, os objetivos, os riscos e oportunidades, as suas ações, vai olhar as auditorias realizadas. Então tem uma série de entradas, ou seja, uma série de informações que são coletadas do sistema da qualidade e são organizadas para que a direção reserve um momento gerencial para poder olhar o desempenho do sistema como um todo. Então, esse item aqui, junto com o capítulo 5, que fala lá de responsabilidade da direção, que fala de liderança, então esses dois, a norma ela tem lá o endereçamento direto para a direção executar. Então, o item de liderança começava lá, a alta direção deve definir a política, a alta direção deve garantir que foram definidas as responsabilidades, autoridades, a alta direção deve demonstrar o seu comprometimento, então aqui também é a mesma forma, a alta direção tem que executar a análise crítica, tem que executar uma avaliação gerencial no sistema da qualidade para verificar quantas andam, digamos, o desempenho do sistema como um todo. Então é isso que esse item aqui vai falar para a gente aí fechando o item 9. O que o item pede aqui? A alta direção tem que analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da empresa em intervalos planejados para assegurar a sua contínua apropriação, suficiência, eficácia e alinhamento com o direcionamento estratégico.
Então, a análise crítica é o quê? Um momento gerencial. A grande maioria das empresas faz uma reunião. Então, reserva lá um momento de reunião para poder juntar um conjunto de informações que a norma vai colocar para a gente aqui como entradas, informações de entrada para análise crítica. Tem toda uma pauta, tem todo um roteiro aqui de uma série de informações que terão que ser avaliadas. Organizar isso aqui e a empresa, a direção junto com a equipe, não é a direção sozinha, não é só o diretor, os diretores, ele principalmente tem que executar e liderar esse processo. Mas as pessoas-chave, gestores, responsáveis de processo, podem e até devem participar desse momento junto com a direção. Então, um momento de análise gerencial para olhar o sistema como um todo e criticar até que ponto está com desempenho adequado e até que ponto tem que definir ações de melhoria. Aí a norma coloca uma pauta clara aqui, que a gente chama de entradas, as informações que devem ser analisadas. A análise crítica deve ser planejada e realizada levando em consideração situações de ações provenientes de análise críticas anteriores pela direção, mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o sistema, informação sobre o desempenho do sistema da qualidade, incluindo alguns dados, satisfação de clientes e retroalimentação das partes interessadas, extensão na qual os objetivos da qualidade foram atingidos, os resultados dos objetivos da qualidade, desempenho de processos e conformidade dos produtos e serviços, indicadores de processo, até que ponto você está tendo saídas ou produtos não conformes, não conformidades e ações corretivas que vêm lá das auditorias, que vêm de outras fontes de identificação do sistema da qualidade, alvo do item 10, que a gente vai ver na sequência, resultados de monitoramento e medição, resultados de auditoria e desempenho dos fornecedores, desempenho dos provedores externos. Então, esse conjunto de itens aqui, eles têm que ser tipo uma pauta que vai endereçar a reunião gerencial de análise crítica, se for uma reunião. Reunião é o mais comum que as empresas costumam executar. Também a suficiência de recursos, eficácia de ações tomadas em cima dos riscos e oportunidades e oportunidades gerais para melhoria. Então, essas ações aqui, sua ação de ações da análise crítica passada, ação que você definiu e ficou para ser acompanhada agora. Mudança em questões internas e externas, de acordo com aquela análise de contexto feita lá no início do sistema da qualidade, no item 4. O desempenho, os principais indicadores e resultados do sistema, satisfação, que a gente acabou de ver lá no item de monitoramento e medição, nos itens anteriores aqui, satisfação do cliente, objetivos da qualidade, processos, produtos, não conformidades e o tratamento delas, ações corretivas, resultados do monitoramento e medição, resultados da auditoria e resultados do desempenho, da avaliação de desempenho dos provedores externos, tudo isso, suficiência de recursos e eficácia de ações em cima de riscos e oportunidades para melhoria, monta isso tudo, organiza uma pauta para realização da análise crítica. Significa o quê? Eu tenho entradas, ou seja, eu busco as informações do sistema da qualidade relativas a esses tópicos, eu analiso aquilo ali, esse é o objetivo da análise crítica, é fazer uma leitura crítica daquilo ali e definir, está bom ou está ruim, está atingindo o resultado que a gente quer, está de acordo com o que a gente quer, o indicador está sendo alcançado ou não está sendo alcançado, o comportamento, o desempenho da empresa de vendas, de faturamento, de conformidade, de eficácia, de riscos e oportunidades, de acordo com as ações, foi atendido ou não foi atendido, tem muita não conformidade ou basicamente não tem não conformidade, está rodando, está conforme, teve mudanças, a gente se preparou, conseguiu se organizar de forma básica para responder algumas mudanças. Então, vê o comportamento disso como um todo e define o que você vai fazer, que ações serão tomadas em cima de cada resultado desse aí. Então, a norma coloca lá entradas, depois tem um último item aqui que fala de saídas, as decisões. As saídas da análise crítica devem incluir decisões e ações relacionadas com oportunidades para melhoria, qualquer necessidade de mudança e atualização do sistema da qualidade e recursos necessários. Então, entradas te dão informações, a análise crítica é conduzida pela direção para avaliar aquilo ali e tem que produzir, tem que sair como resultado ações, um planinho de ações, um conjunto de decisões com prazo, com responsáveis, de acordo com o que foi analisado. Sempre no sentido de melhoria, tá? Ação no sentido para corrigir ou melhorar algo no sistema da qualidade. A organização tem que reter, a gente vai ter que registrar o resultado da análise crítica também
retenção de informação documentada, a norma exige, nos obriga para o item de análise crítica. Bom, como atender o item? Então, esse item aqui é basicamente simples. Pensem no momento gerencial, onde eu coleto alguns dados, que são aquelas entradas, tenho a missão de avaliar aquilo ali periodicamente e tomar ação, decisão em cima daquilo. Ok? Então, os itens, o sistema da qualidade vai rodando, a gente vai ter, digamos, evidências, resultados que vão alimentar todos aqueles itens que a norma colocou como entradas. A gente reserva um momento, liderado obrigatoriamente pela direção, para olhar aquilo ali como um todo. A grande maioria das empresas faz um momento de reunião gerencial e aí sai aí uma pauta, um plano de ação, uma ata, um relatório, um conjunto de decisões do que eu vou fazer com relação à análise ou à performance demonstrada ou a cada item daquele avaliado. Então, análise crítica, definição, determinação da pertinência, adequação ou eficácia de alguma coisa, até que ponto ele está alcançando os objetivos ou não. Então é isso que você vai fazer, olhar se o sistema da qualidade está alcançando os objetivos, está performando de forma geral de acordo com o que foi definido. Esquema básico aqui, né? As entradas te colocam aquele conjunto de dados, certo? Aquela pauta, como se fosse uma pauta mínima mesmo. Então aqueles dados são coletados, tem uma preparação prévia, né? Coleta do funcionamento de cada requisito daquele, de cada resultado de processo. A gente obtém aqueles dados, organiza aquilo, né, num relatório, em gráficos, em um conjunto de informações, numa apresentação que seja de fácil leitura, de fácil análise, e aí faz uma avaliação qualitativa ou quantitativa, né, e toma uma decisão com um registro dessa decisão, geralmente num plano de ação, num relatório de ações. Então, tenho, digamos, um conjunto de dados organizados e coletados, realiza e registra, realiza e registra uma análise gerencial em cima daquilo ali e endereça algumas ações num relatório, num plano de ação. Então, o processo de análise crítica é basicamente esse, certo? Coleta dados, avalia criticamente e registra o resultado, as decisões de melhoria. As fases aqui, as dicas aqui, na preparação, né? A alta direção responsável por analisar é quem vai conduzir, como a gente colocou aqui, não tem que fazer de forma isolada, não tem que fazer ele sozinho, de forma individual, pode juntar, o mais legal é de juntar a equipe, efetivamente, então a equipe responsável pelo sistema da qualidade ou a própria diretoria, certo? Então compartilhar de acordo com o tamanho, configuração de cada empresa, essa análise, mas a direção tem que conduzir, não pode ter uma análise crítica onde a direção não participe, então a direção deve conduzir junto com a equipe-chave, definir a periodicidade, o intervalo da análise, parecido com aquela questão da auditoria. Também a análise crítica a gente recomenda que num primeiro momento possa ser adotado aí algo entre 2 e 4 meses. A cada 2, a cada 3 ou a cada 4 meses é uma frequência inicial recomendada para a empresa que está inaugurando o seu sistema da qualidade ou recém-implementado. A partir disso, tem empresa que vai pegando uma certa maturidade, começa a fazer a cada 6 meses, tem empresa que faz até anualmente. Anualmente já é uma frequência muito ampla, já é uma frequência muito baixa, um período, um intervalo muito amplo. Então, 6 meses no máximo de intervalo de periodicidade de um evento de análise para outro, sendo que num começo de conversa o indicado é entre 2 e 4 meses, pegando uma média aí 3 ou 4 meses aí, indicado para começar. Lembrando que a primeira você vai programar para fazer agora quando o sistema estiver completo. Então, depois que você formou os auditores, realizou o ciclo de auditorias, então, próxima etapa é juntar os elementos do sistema da qualidade, para isso já tem que ter evidência já de uso. Então, aquilo que vem sendo desenvolvido desde lá do início, dos primeiros seminários, já tem que ter evidência de aplicação de forma que permita coletar informações e ter uma mínima quantidade de dados ali, uma mínima quantidade de evidência para poder analisar. Coleta os dados previamente, prepara isso, né? Então lá, desempenho de fornecedores. Então junta lá o resultado das avaliações, se são avaliações, são formulários individuais. O legal é não trazer para a mesa, né? Estou falando de mesa como se fosse um momento de reunião. Então o legal é processar aquilo ali, tabular, monta uma apresentação, gera um gráfico, gera uma coisa de mais fácil leitura, onde bate o olho e tem um resultado compilado daquilo ali. Usa essa organização de compilação de dados para preparar claramente, porque facilita as pessoas que vão analisar.
eu tenho uma apresentação lá principal que agrupa lá um conjunto de dados com alguns slides ou de outra forma, um relatório, onde as pessoas facilmente leem e veem basicamente como é que está o comportamento dos indicadores e daquelas informações todas do sistema da qualidade. Consolida os dados, gera o relatório e prepara as informações para análise crítica pela direção. Faz com base numa pauta, certo? Prepara os resultados previamente organizados. O que vai ser analisado é o que aparece lá nos itens de entrada. Então, esses itens de entrada que apareceram lá no item 932, né, situações provenientes de análise críticas anteriores, informação sobre o desempenho do sistema, aqueles vários itens, e mudanças em questões internas e externas, todo aquele conjunto de dados, o item 932, funciona como se fosse uma pauta. Toda análise crítica não pode esquecer de ter nenhuma informação referente àquela sequência de informações que está lá no item 932. Então, organiza lá uma pauta daquilo ali, extrai as informações e aí já é suficiente para passar o olho, avaliar criticamente, tomar as decisões no sentido de melhoria. Entradas, análise, saídas, e aqui nas saídas a gente vai ter que ter um registro, um relatório, e facilita se a gente organizar as decisões e ações em que, né? Claramente lá no plano de ação, decisão, o que fazer, ficou para quem fazer, quando que vai fazer, o prazo, para que você retorne na próxima análise crítica e tenha lá, digamos, um endereçamento claro, um plano de ação claro que ficou da passada para acompanharmos agora se foi feito aquilo que foi feito ou aquilo que tem que replanejar. A retenção da informação documentada, isso tudo tem que virar um registro. Então, um conjunto de dados. Se você preparou uma apresentação que consolidou dados de cada entrada daquela ali, beleza. E aí, com base naquela apresentação, você organizou um relatório que tem lá as principais decisões e um plano de ação. Então, o seu registro completo é o quê? É aquela apresentação, é o relatório e o plano de ação. Isso é o registro, a informação documentada retida da análise crítica, do conjunto completo aí da análise crítica. Ok? Nos anexos da apostila tem um modelinho, mais como se fosse um roteiro, mais que seria a cara do relatório, né? Como se fosse um roteiro com os itens da norma e, digamos, alguns campos lá para colocar lá decisões, colocar as ações, mas fica legal se a gente organizar aquele roteiro, adaptando aquele roteiro, colocando lá uma função de relatório e uma função de plano de ação, que fique bem claras as decisões com prazos, porque aí fica mais objetivo o resultado da análise crítica para quem vai olhar. Então, analisamos isso aqui, a performance desse conjunto de indicadores tais, não estava legal, vamos fazer isso, isso, isso. Ficou para o gestor tal, para o responsável tal, para o operador tal, para o analista tal, para o atendente tal. Ficou as ações endereçadas claramente, cada um o que tem que fazer. Então, item 9.3 é só garantir que essa análise crítica vai ser estruturada dessa forma, certo? Então, definir claramente esse processinho de análise crítica, definir esse roteirinho de como que ela vai acontecer e como que você vai preparar, como que você vai apresentar esses dados, seguindo a pauta mínima, usando o modelinho lá e transformando aquilo num relatório e plano de ações que deixem claro o resultado das análises críticas, né? Define a sistemática, define o intervalo, lembrando que a primeira tem que acontecer agora ao término da implantação, tem que ter uma completa para mostrar antes da auditoria do portfólio, realiza a análise crítica e gera o registro de análise crítica pela direção, gera lá o seu relatório da maneira que você constituiu.